compartilhamento, vê se apareceu a tela cheia agora, tá a tela cheia para vocês? Sim, tá tudo bem. Então tá ótimo. Eu acho que a gente pode se apresentar, né, Cris, e começar oficialmente e ver se alguém tem do Estado que seria o responsável só para dar um oi para a gente aqui. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Fernanda Espadoto Batista, estou aqui no Hospital das Clínicas. Eu tenho a honra de compor esse grupo que constitui aí os 17 que ajudam no Ministério na elaboração do material de manejo de grávida e gestante com Covid. Faz parte das nossas ações, como todo mundo sabe. A gente discutiu um caso clínico de manhã, discutiu um caso clínico à tarde por região. Infelizmente, eu soube que teve um problema grave aí na região da Bahia, eles não conseguiram preparar o caso. Então, a gente vai trazer um pouco dos dados, né, na minha apresentação. E comigo aqui moderando, e Cris, você me interrompa a hora que for para fazer uma co-apresentação, por favor, tá? A Cristina Guazelli. Você quer se apresentar, Cris? Eu já tinha começado. Bom dia, então tá bom. Bom dia a todos, é um prazer muito grande poder estar aqui, dividir com a Fernanda. Sou Cristina Guazelli, docente da Escola Paulista de Medicina, e queria dizer que, para a gente, não importa o número de pessoas que estejam nos ouvindo, não importa de que parte de serviço que o importante é que a gente consiga dividir algumas coisas em relação ao que está acontecendo com o Covid. E quanto maior for o número, né, dessas pessoas que vão da unidade básica até o serviço terciário, que é o da UTI, de um atendimento mais especializado, para a gente todas essas etapas são importantes, porque o que a gente quer é reduzir a morbimortalidade materna neste momento. Então, vou falar para a doutora Maria do Carmo não ficar triste, não, né? Que nós vamos conseguir ajudar e melhorar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, então, em primeiro lugar, né, nós fomos enganados no ano passado, né? Quando chegou os primeiros reportes aí de se gestante era grupo de risco para essa nova doença Covid-19, primeiros falaram para a gente assim, não, então a gente ficou naquela, aí a gente começou a ver gente morrer, a gente chegou assim, não, será que é grupo de risco, será que não é, né? E aí, no segundo semestre de 2020, várias publicações bateram um martelo para isso. Então, tem essa muito interessante do CDC de novembro de 2020, que comparou de 1.300.000 pacientes em idade de 15 a 52 anos que tiveram diagnóstico Covid positivo. Eles separaram as sintomáticas, que davam mais ou menos 410 mil. Então, eram 23 mil gestantes contra 386 mil não gestantes, e eles parearam por idade, peso, todos os outros fatores de risco, e viram que as gestantes, só por serem gestantes, elas tinham um risco de 3 vezes mais de ir para UTI, de quase 3 vezes mais de ir para ventilação invasiva, de 2,4 de ir para ECMO, e em torno de 3,2, que eu não pus aí, nesse mesmo trabalho, de morte. Então, comparados com as mesmas mulheres, com as mesmas comorbidades, nas mesmas idades, essas gestantes por si eram de mais risco para a morte materna. E nós, num país onde a gente já tinha um problema grave de uma razão de morte materna em torno de 60 para cada 100 mil nascidos, de outras causas, né, liderando hipertensão, depois hemorragia e sepsis, a gente veio somar mais essa causa de morte materna. Então, o que nós estamos enfrentando, todos nós, é que, na verdade, o Covid está pondo só na vitrine uma coisa que a gente já sabia, né? A doutora Maria do Carmo, que está aqui com a gente hoje, tenho o prazer de ter ela aqui com a gente, é uma batalhadora dessa causa aí no Brasil, e a gente já tinha esse problema, o Covid só veio agravar um problema que a gente já tinha. Então, assim, eu estou sugerindo aqui, eu acho que todo mundo já navegou, já brincou com esse site, que é o Observatório Obstétrico Covid-19, que é uma iniciativa de uma professora de estatística da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Agatha Rodrigues, com um aluno dela de graduação de estatística, o Lucas Lacerda, e a professora Rosana Francisco aqui do meu departamento, professora associada do meu departamento, que pegou, nada mais fez do que pegar os dados que a gente tem todo ano
tá? Toda quarta-feira atualizada pelo Civep Gripe, tá? Eles trabalham esses dados, aí se vocês quiserem entrar nessa documentação do site, ele vai dizer como que é o cálculo estatístico e tudo mais, e ele nos dá os dados mais mastigados dessa morte materna. Então, esse é o dado de 9/6, ó, veja, a gente já perfaz um total de 13.488 casos de Covid em gestantes, síndrome respiratória aguda grave em gestantes e puérperas, tá? Então, as puérperas e gestantes representam 1% da totalidade dos casos no Brasil, tá? E nós fechamos aí a quarta-feira, tá? Com 1.334 casos de morte maternas por Covid. Quando a gente vê, no ano de 2020, dessas 1.334, 456 foi o ano passado, numa razão de morte em 45 semanas epidemiológicas de 10,1, tá? Agora, em 2021, nós estamos fechamos a 22ª semana epidemiológica com 878 óbitos, então dando uma razão de morte por semana de 39,9, um aumento de 295%. Aí a gente fala assim, é a variante P1, está pior, então mas isso tinha que seguir na população geral. Então, o aumento do ano passado para cá na população na população como um todo de morte é de 106%, não de 295%. Então, sim, nós estamos tendo na configuração 2021 um aumento assustador e de uma coisa que nós vamos ter que lidar. Quando a gente vê comorbidades, obesidade é a principal comorbidade. No observatório, a gente vê cardiopatia, mas quando não é bem cardiopatia, doenças cardiovasculares, então uma grande porcentagem desses 22% aqui é hipertensão, tá? E aí a gente tem que se atentar a uns detalhes que incomodam a gente um pouco, tá? Então, assim, de todo mundo que morre, acreditem, gente, um percentual grande de pacientes que não são admitidos em UTI, gestantes que não são admitidas em UTI. Aqui, ó, o estado de vocês, 29,34. Mas veja, a gente tem um percentual grande de gestantes que não são admitidas em UTI e morrem. Um número de pacientes que não são entubadas e morrem, tá? Então, o mais escuro aqui é a proporção maior, quanto mais clarinho, menor, tá? E aqui, gente, o número de óbitos das pacientes que são admitidas em UTI, a letalidade dessas pacientes, ou seja, quantas que morrem, tá? Então, aqui também um recorte por estado, e aí o recorte da Bahia aqui apontado. Então, vamos só analisar um pouquinho esses dados. Casos de óbitos no Brasil foram 1.334 em 13.488 gestantes, tá? Na Bahia, 60 óbitos em 497. Quando a gente vê a porcentagem de letalidade, no cômputo geral, os 2 anos, no Brasil era de 23,7%, a Bahia é um pouco maior, 29%. A porcentagem de não admissão em UTI, 26,2%, na Bahia, 29,3%. A porcentagem de não intubação está em torno de 40% agora no Brasil como um todo, sendo que na Bahia, 21%. E aí vamos fazer o recorte por ano, tá? Então eu tinha aqui uma letalidade em UTI de 26%, e aumentou para a Bahia para 32%, enquanto que no Brasil aumentou de 32% para 39%. Isso é porcentagem de letalidade em UTI. Porcentagem de não intubação, eu tinha 14,3% na Bahia, aumentou para 25,8%, tá? E no Brasil ficou mais ou menos estável, 22%, 23%. Quando a gente vê, não UTI, desculpa, a não intubação, eu estou com 28,6%, a Bahia conseguiu diminuir esse número, tá? Tem mais gente tendo acesso à intubação e assistência ventilatória adequada, enquanto que no Brasil, de 34%, a gente foi para quase 40%. Tá, então, o que significa isso, gente? Nós estamos tendo a ruptura dos sistemas, né? Porque mesmo que a grávida chegue a uma UTI, a porcentagem de óbito em UTI aumentou. Tá? Há uma quantidade de pacientes não tendo acesso à UTI, não tendo acesso à intubação. Então, isso é o número que nós estamos, todo mundo correndo atrás. Eu brinco que parece que nós estamos trocando os 4 pneus do carro em movimento, só que a gente só tem um step,
né? Então, é isso que o cobertor, como diz a minha amiga aqui, Maria Rita, que está do meu lado, o cobertor é curto. Então, assim, o observatório, esse é o site para quem quiser acessar, tá? E aí eu vou propor, assim, algumas condutas para a gente tentar se organizar no serviço, seja na nível primário, seja na nível terciário, e a gente tentar reduzir isso um pouco. Então, assim, super importante que todos os dias nós estamos numa pandemia, gente. Toda paciente que chega no hospital com sintoma gripal, ela pode ter Covid, e essa triagem tem que ser feita insistentemente todos os dias. Seja por telefone, seja no pronto-socorro, centro obstétrico, ambulatório. E essa triagem pode ser feita de várias maneiras. O paciente tem consultas amanhã, se vocês conseguem organizar alguém do serviço de saúde fazer uma triagem telefônica, olha, se não tiver, se está com gripe, está com isso, está com aquilo, não venha, orienta, faz A triagem, quando ela chega, tem que ser presencial. E você tem que ter esses dados em cartão de pré-natal, tá? Anotado com essas informações das pacientes. Então, aqui, esse é uma lâmina que está no nosso manual, é uma proposta de como a gente faz a triagem presencial. Então, você está com gripe? Tem tosse? Estava com o nariz escorrendo? Tem dor de garganta? Dor no corpo? Está percebendo que não consegue sentir o cheiro, o sabor das coisas? Teve febre? Sentiu calafrios nos últimos dias? Falta de ar? Quadro de diarreia? Teve contato com alguém que testou positivo para Covid nos últimos 14 dias? Teve contato com alguém que foi internado por gripe ou pneumonia nos últimos 14 dias? São 10 perguntas, são propostas, cada um organiza como quiser o serviço, mas isso é a proposta que a gente faz no manual. Tá? Outra complementação que é importante, a paciente ao chegar, você meça a temperatura, tá? Então, aí você vai tirar também aquelas que têm sintomas que estão em mau estado geral, tá? E se ela tiver uma queixa obstétrica, mesmo com sintomas leves, essa paciente que respondeu ao sim a uma daquelas 10 perguntas, ou está com sintomas gripais em mau estado geral, ou apresenta febre, ela tem que ser triada como positiva, tá? E ela tem que ser atendida em um serviço separado com isolamento respiratório. Só para a gente lembrar as fases da doença, a doença é composta de 3 fases. Ela tem uma fase até os primeiros 7 dias, que é o pico da resposta viral, ou seja, replicação viral. Depois ela entra numa fase 2 pulmonar, onde ela começa a apresentar os sintomas respiratórios, tá? Que é do 7º ao 10º dia. E depois do 10º dia, ela tem a fase de resposta máxima inflamatória, que é a fase que a gente chama de chuva citoquínica, onde a paciente deteriora a função respiratória e, não raro, é onde ela precisa ser internada se ela tiver essa evolução em serviços terciários, tá? Então, para a gente lembrar, nós temos 3 pacientes. Tem aquela leve, que é um síndrome gripal, com tosse, dor de garganta, né? Perda de olfato, perda de paladar, né? Pode ter sintomas gripais leves, mas muito importante na fase leve, no quadro leve, ela não tem sintomas respiratórios, tá? No sintoma moderado, a paciente começa com tosse persistente, febre persistente ou diarreia, tá? E começa a ter uma alteração de estado geral, tá? E pode começar a ter dispneia, né? Então, falta de ar. Ou ela pode não ter a dispneia, mas ser uma paciente que tem febre persistente ou algo assim, e tem um fator de risco, é obesa, hipertensa, tem uma comorbidade. Essa já é uma paciente que a gente olha de um outro jeito e maneja ela internada. A leve, você pode até deixar ela em casa, porque ela não preenche critérios de internação. Mas ela, dependendo, principalmente se ela ainda não tiver no 10º dia de sintomas, que é onde existe a deterioração clínica, ela tem que ser monitorada por ligações telefônicas. Ou, se vocês não conseguem, tem que marcar um retorno para reavaliação, tá? E tem aquela grave, né, que vai fazer a síndrome respiratória aguda grave, né, com sintomas de gripe persistente, com pressão persistente no tórax, dessaturação em menor que 95 em ar ambiente, ou ainda a alteração de perfusão, né, periférica. Bom, então quando que a gente interna essa paciente? Desconforto respiratório, tá? Uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, taquipneia com frequência respiratória maior ou igual a 24, saturando menos que 95 em ar ambiente, tá? E
aquela que não tem esses sinais de gravidade, mas tem interna para parto ou intercorrências clínicas e obstétricas, e ela precisa internar e preenche critérios de síndrome gripal. Então, esses são os casos, são como a gente interna. Então, se a gente tem esses dois tipos de internação, tem aquela que interna por síndrome respiratória aguda grave, tem aquela que interna por outros motivos obstétricos, então ela pode ser só uma paciente que é contactante de alguém positivo e é assintomática. Tá? Nessa paciente, pensando em profilaxia do TEV, eu não vou precisar entrar com enoxaparina para ela, eu vou ver os riscos associados, ver se ela precisa ou não. Naquela paciente que tem sintomas leves na internação, né, e tem indicação obstétrica, se ela tem menos que 72 horas do início dos sintomas, eu vou prescrever o oseltamivir, porque a gente tem uma positividade de concomitância do H1N1 de quase 10%. E a nossa vacinação o ano passado, se a gente for ver os dados, ela foi pífia para H1N1. Então, essa paciente pode ter o concomitante, então eu entro com o oseltamivir nesse sentido, tá? E aí, ela não está com dispneia, ela não está precisando de necessidade de O2, ela não internou por síndrome respiratória aguda grave, eu também vou prescrever enoxaparina baseado nos outros critérios, se ela tiver critérios que preencham critérios de tromboprofilaxia internada, tá? Mas aí eu tenho aquela que interna por sintomas respiratórios e precisa de suporte de O2. Mesma coisa, se ela tiver até 72 horas, eu entro com o oseltamivir. Eu entro com enoxaparina profilática e progrido se eu tiver, só vou para a enoxaparina terapêutica se eu tiver suspeita de tromboembolismo venoso, ou vocês vão ver mais à frente, se ela internar e for entubada em UTI e tudo mais. Se ela tiver necessidade de O2 e eu tiver mais que 7 dias do início dos sintomas, ou seja, acabei a fase viral, eu vou entrar com corticoide para essa paciente. Eu posso pensar em entrar tanto para resolução, mais à frente eu vou mostrar para vocês, mas assim, essa é uma paciente que se está precisando de O2, tem mais do que 7 dias, ela se beneficia de corticoide para o COVID, para o tratamento pulmonar, tá? E o antibiótico, gente, eu vou entrar se a paciente tiver infecção secundária associada. Antibiótico não trata COVID, antibiótico trata pneumonia bacteriana associada ao COVID. Então, pensando numa paciente que veio de casa, a gente entra com azitromicina e ceftriaxone, porque é aquela paciente com uma pneumonia domiciliar. Ô, Cris, eu vou só pedir para você que, se você quiser fazer alguma intervenção na minha apresentação, você faça, porque eu não estou vendo nem o chat, nem o que vocês estão falando, tá bom? Não, está indo tudo bem, pode continuar. Tá ótimo. Bom, então na admissão, o que eu vou fazer com essa paciente? Se ela chega, eu vou verificar toda a rotina pré-natal que está faltando, eu vou colher alguns exames que são importantes para o manejo clínico dessa paciente com síndrome respiratória aguda grave. Hemograma e PCR, que são marcadores inflamatórios, função renal, ureia, creatinina, sódio, potássio, enzimas hepáticas, função hepática, TJ, TGP e bilirrubinas totais e frações, o dedímero, para quem tiver isso, porque é um marcador de risco de tromboembólico, tá? E porque às vezes a paciente piora por um fenômeno tromboembólico, e marcadores gerais, né, que é o DHL, o CPK e a troponina. Lembrar que se a paciente tiver ainda uma cardiopatia e você tiver em condições de FADI, você vai fazer uma avaliação cardíaca maior, então com BNP, que é um marcador de distensão de câmaras cardíacas, e um eletro. Aí, gente, eu tenho que manter essa paciente nessa vigilância, sim, principalmente se ela apresentar piora clínica, eu vou repetir nos exames. Eu queria chamar a atenção que isso são exames de manejo posterior, tá? A paciente com síndrome respiratória aguda grave, ela tem que ser triada por aqueles fatores de risco lá ventilatórios, tá? É clínico, tá? Ela não tá ventilando, ela não tá saturando, tá? Ela não está conseguindo, ela está fazendo uso de musculatura acessória, eu não preciso de nenhum desses exames laboratoriais para falar que essa paciente é grave, precisa ser internada. Isso aqui depois é para eu fazer o manejo dela internada, é como eu vou conduzir ela depois, tá? Para indicar, vocês vão ver que a indicação de internação de UTI é clínica também, tá bom? Então, na admissão também eu tenho que lembrar de fazer a confirmação do diagnóstico de COVID.
tá? Então, se ela tiver entre o terceiro e o sétimo dia, o padrão ouro é o colher o SUAB do RT-PCR, gente. Esse é o padrão ouro, tá? É o que dá mais especificidade e sensibilidade. Depois do 10º dia, eu posso até colher o PCR, mas aí eu posso começar já a entrar numa fase do PCR negativo, porque ele pode negativar depois do 7º dia de sintomas, tá? Então, aí eu vou colher também sorologia, tá bom? Antes do 3º dia, não adianta colher nenhuma das coisas. A gente programa deixar ela isolada, ela é suspeita. Depois do 3º dia, eu vou colher o RT-PCR, tá bom? Bom, na avaliação fetal, eu tenho que fazer uma avaliação de vitalidade. Então, na admissão, eu vou confirmar a idade gestacional, peso, percentil, né? A gente tem visto muita paciente fazendo taquicardia fetal nas pacientes graves, críticas de UTI. Talvez, a gente já tem uns 6, 7 casos, talvez por uma miocardite fetal, né? Transitória pelo vírus. Então, se vocês estiverem no serviço que tem um eco fetal e tiver uma paciente com taquicardia fetal mantida, solicite o eco, porque a gente já viu algumas alterações de coração mesmo, de câmara, de sobrecarga direita, talvez, do mesmo jeito que a mãe é acometida por uma miocardite viral, o feto também possa ser. E a gente avalia a vitalidade, gente, principalmente pelo perfil fetal, biofísico fetal. É cardiotoco e ILA, tá? O Doppler pode ter alteração, mas é muito raro só pela síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave promove uma alteração de ventilação materna, uma hipoxemia materna, que altera, em primeiro lugar, a cardiotoco e depois o perfil, tá? Mas o Doppler é principalmente avaliado uma alteração de Doppler quando a paciente tem uma comorbidade, tá? E na evolução diária, paciente precisou de O2, a gente tem que manter com a avaliação de cardiotoco e perfil biofísico diariamente, tá? E a gente mantém isso até ela melhorar, até ela estiver estável, mas ela necessita de O2, pelo menos uma vez por dia eu faço esse controle. Então, aqui é um quadro só para a gente chamar a atenção do que eu já estava falando antes, tá? Então, vamos pensar assim, ó, a paciente, consequências, né, do quadro clínico. Se a paciente tiver, o que acontece no COVID? Insuficiência respiratória e frequência respiratória elevada, tá? Então, a gente vai ter diminuição de saturação, aumento de PCO2, aumento de PCO2 também, quando o PCO2 acima de 45, o feto não consegue trocar CO2 com a placenta, então ele pode entrar numa acidemia, tá? E aí, eu vou ter hipóxia, hipoxemia e hipóxia fetal, acidose metabólica, dificuldade de excretar CO2. E aí, o que a gente vê no perfil? A cardiotoco, a gente se traduz essa alteração por taquicardia ou bradicardia, diminuição de variabilidade, desaceleração prolongada, as alterações progressivas do perfil, que desde movimentos respiratórios ausentes, depois movimentos corpóreos ausentes, depois alteração do tônus. Então, esse é a principal alteração que a gente vê no COVID. No COVID também a gente vê que a paciente às vezes está em UTI, eles buscam um balanço hídrico negativo para diminuir a inflamação pulmonar, o acúmulo de líquido no pulmão, mas isso pode diminuir o fluxo útero-placentário. Então, a gente tem, não raro, uma diminuição de líquido amniótico muito frequente nas pacientes com COVID. E aqui, gente, as alterações de Doppler que a gente vê mais naquela paciente que tem já uma predisposição com uma alteração materna que leva a uma trombose placentária com insuficiência placentária. Então, onde a gente vê isso? Nas pacientes lúpicas, nas pacientes hipertensas, né? Então, a alteração de Doppler aqui, a gente já teve mais de 400 pacientes internados, a gente teve naquelas que tinham comorbidade. Lembrando para vocês que a primeira alteração que a gente vê é uma alteração de taquicardia fetal. Então, essa aqui é uma paciente que chegou desaturando 88%. Você vê que o feto estava em 180%. Depois a gente tentou catéter de O2 e ela não conseguiu chegar um alvo de saturação que estava 90, então ela mantinha 180. E aqui, depois que a gente instalou catéter nasal de alto fluxo, né? Passou pela máscara, depois para o catéter, aí quando a gente conseguiu uma saturação de 93, vocês veem aqui chegando em 160. E aqui é o dia seguinte, ela já com variabilidade, mantendo saturação acima de 95, uma normalização da cardiotoco. E aqui o oligoâmero que eu falei, né? Além do balanço negativo na UTI, a gente pode ter que a paciente tem frequência respiratória aumentada, ela pode ter cansaço, perda pela perspiração. Então, não raro, a gente tem um oligoâmero. Então, se a gente não conseguir corrigir esse oligoâmero, pode ser que a gente venha a ter que fazer o parto, tá?
E a paciente com forma crítica, quem é? É aquela que tem uma deterioração importante das suas funções orgânicas e respiratórias e vão levar a altos índices de morte materna e fetal e precisam de internação em centro terciário que dispõe de UTI. Então, quais são essas indicações? As indicações de UTI são sem melhora da saturação de oxigênio, apesar de O2 ofertado adequadamente com catéter até 6 litros. Isso vai mudar no manual, nós vamos reduzir, porque o Ministério como um todo, todos os serviços terciários estão reduzindo isso aqui para 5 litros. Então, chegou a 5 litros é a oferta máxima do catéter nasal de O2. Vocês têm que encaminhar a paciente. Tá? Então, outra coisa que eu queria dizer é que não espere a paciente precisar de máscara não reinalante para encaminhar, porque assim, nós fizemos um estudo da primeira onda aqui no Hospital das Clínicas, que foram 145 pacientes internadas com Covid positivo, de abril a outubro. Dessas 145, o uso de O2, de catéter nasal de O2, aumentou em um odds ratio de 3,45 dela ser entubada. Então, com esse número, a gente está demonstrando que na hora que uma paciente põe O2 em catéter nasal, ela precisa ser encaminhada para serviço de referência com UTI, porque ela pode piorar, ela tem um risco de 3,4 de piorar. Aquela paciente que está com esforço ventilatório, apesar da oferta de O2, aquela que não mantém a relação de oxigenação que a gente mede pela gaso e pela fração inspirada de O2, então isso aqui é parâmetros ventilatórios, o PO2 a gente vê pela gaso. Então, não mantém o PO2, FiO2 menor que 300, também tem que ir para UTI. Está fazendo hipotensão, está alterando perfusão periférica, alteração do nível de consciência ou disfunção renal caracterizada pelo oligúrio. Tá, então, os parâmetros que a gente oferta oxigênio é para ver esses parâmetros. Saturação, que nem eu já disse, 95, frequência respiratória entre 20 a 24, evitar a PCO2 elevada, que é a maior que 45, que o feto entre em acidemia, corrigir e tratar o esforço respiratório e promover a estabilidade cardiovascular. Lembrar que quando a paciente vai para o O2, a gente tem um benefício de iniciar corticoide. Então, aí a gente tem corticoide de 2 jeitos. Tratamento da síndrome respiratória aguda grave para maturação pulmonar. Então, se você está com aquele feto abaixo de 34 que você precisa fazer maturação pulmonar, a gente sempre fez, a nossa lógica, né, que é a utilização maior dos serviços, é a betametasona 12 miligramas por dia, né, 2 dias. Mas a betametasona não passa a barreira placentária. Tá? Então, desculpa, não age no pulmão, ela só vai ser boa para o feto. Então, uma sugestão que a gente dá, se você está precisando também tratar a mãe, é entrar com dexametasona 6 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Por 48 horas. Depois, a dose para o tratamento da SAG é manter dexametasona 6 miligramas por dia até 10 dias, ou até enquanto ela precisar do suporte de O2. Uma sugestão de pacientes mais graves que vocês já fizeram maturação pulmonar é que a metilprednisolona é melhor para o pulmão materno e passa menos a barreira. Então, se eu já fiz a dose em alvo do corticoide para maturação pulmonar, eu posso começar com metilprednisolona, 1 miligrama por quilo dia, dividido em 2 doses, dá mais ou menos 40 de 12 em 12. O suporte de oxigênio segue uma progressão, a depender da gravidade do comprometimento pulmonar materno, tá? Então, começo com catéter, não adianta ir mais do que 5, 6 litros. Eu passo para máscara de Venturi, ou não reinalante. Lembrando que eu vou aumentando o FiO2 até 50%. Não adianta máscara com FiO2 de 70, gente. Se vocês não estão garantindo parâmetro, tem que ir para os lugares que tem catéter nasal de alto fluxo. Acho que no Nordeste, um substituto do catéter nasal de alto fluxo, que a gente vê muito as pessoas falando, nós não temos experiência aqui, é o Helmet, mas ele segue a mesma lógica, tá aqui nessa linha aqui do catéter nasal de alto fluxo. 40, 70 litros é o máximo, 40 é de um fabricante, 70 é outro, não adianta ir mais. Se vocês têm um lugar que estão com VNI, tem disponibilidade de VNI, antes da intubação a gente pode tentar a VNI, mas não garantiu parâmetros, eu tenho que intubar. E nos lugares em quaternário que você não garantiu a relação de PO2, FiO2 de pelo menos 150, mesmo intubada, a gente pode ir para circulação extracorpórea, né, com oxigênio extracorpórea.
Lembrar, gente, que a sequência de intubação da grávida é igual ao da não grávida, tá? Eu vejo muitas discussões, as pessoas não pode usar bloqueador neuromuscular, não pode usar sedação. Gente, pelo amor de Deus, a sequência de intubação é a mesma, tá? Então, é fentanila, depois a gente ceda com etomidato ou propofol, por último, lidocaína, e depois instala o bloqueio neuromuscular. Não tem contraindicação de nenhuma dessas drogas, tá? Os cuidados, eu vou pré-oxigenar a paciente com FiO2 a 100% por pelo menos 5 minutos, tá? E tem que fazer uma super oxigenação antes. Depois que eu intubo, eu vou ver o posicionamento de tubo, instalar os filtros de barreira, porque o COVID tem que ter esses filtros de barreira tanto na paciente quanto no sistema de fluxo na parede. E vou fazer a conduta de ventilação protetora, que a gente instala um volume corrente de 6 ml por quilo, mas não é pelo quilo real da paciente, não, é pelo peso ideal da paciente. Então, eu calculo o peso ideal baseado na altura, tá? E aí eu vou instalar um volume corrente de 6 ml por quilo ideal. Vou atingir uma pressão de platô menor que 30, tá? A pressão de platô menos a pressão máxima expiratória, que é esse PIP, é o que a gente chama de driving pressure, então não pode ser de 15, tá? E garantir a PCO2 adequada. O que eu quero com isso? Eu quero garantir um recrutamento alveolar, ou seja, eu quero abrir os alvéolos, porque a SRAG é uma doença inflamatória pulmonar. Eu vou garantir a abertura desses alvéolos, mas tentando garantir a integridade deles, para a gente não lesar alvéolos, tá? Uma coisa que aqui começa a nossa parte de obstetras, gente. Quando você vai entubar uma paciente, principalmente quando ela vai ser acoplada ao ventilador, existe uma chance dela dessaturar, tá? Ela dessatura, tá? Então, você tem que fazer essa paciente tem que estar tudo pronto, né? Tá todo mundo lá, obstetra, tá o pessoal da anestesia ou o pessoal da UTI intubando, tem que estar o obstetra, tem que estar o neonatologista, tem que estar a equipe de enfermagem do CO, você tem que estar lá preparado, não é preparado só com a caixa lá, você tem que estar com uma mesa pronta, aberta, para uma possível cesárea de emergência. Porque você tem que, alguém monitora, por cardiotocografia, a frequência cardíaca fetal, tá? E vocês vejam aqui aqui, ó, foi pós-intubação, a paciente dessaturou até 80%, fez uma bradicardia que não reverteu. Esse caso foi feito uma cesárea na UTI. Então, a sugestão é que isso esteja tudo pronto, esteja acordado, e entra um pouco no que a professora Maria do Carmo estava falando aí, a gente tem que ter uma conversa, um diálogo, as equipes têm que estar em uníssono, e não é só obstetra com a UTI, é obstetra, UTI, neonato, enfermagem. Lembrar que na UTI não tem, por exemplo, ocitocina nem misoprostol, gente. Então, o kit tem que estar lá, a gente tem que estar com tudo pronto lá para o comemorativo de uma cesárea, tá bom? A paciente pode ser pronada imediatamente. Se ela tiver em circulação extracorpórea, a anticoagulação tem que ser instalada precocemente, então de 6 a 12 horas, pode-se considerar até 4 horas ao fim da finalização da cesárea, né? Alguns cuidados das pacientes críticas, as que estão em ventilação mecânica ou em regime de diálise, que é um outro agravante que acontece, elas têm que ampliar um pouco a anticoagulação, em vez de só profilática, a gente aumenta porque a gente chama de anticoagulação intermediária, 1 miligrama por quilo. As que têm um episódio de tromboembolismo venoso confirmado ou estão em circulação extracorpórea, elas têm que fazer anticoagulação terapêutica porque elas têm um risco maior de evoluir para uma deterioração trombótica. E as pacientes que estão em ventilação mecânica, às vezes elas precisam de uma sedação muito maior para garantir assistência ventilatória, porque elas brigam com o respirador. Então, não raro a gente tem, às vezes, que entrar com o uso de drogas vasoativas para garantir a função cardiovascular, e a gente entra inicialmente, a preferência, com noradrenalina. Eu estou acabando, eu acho importante eu falar desse assunto, porque eu vejo muita resistência nas discussões pelo Brasil inteiro de pronar gestante. Gestante, pronação, o decúbito ventral já foi descrito que melhora o paciente crítico de UTI, e a gente vê a resistência de pronar gestante. Eu vou falar para vocês que até 28 semanas a gente pronou sem nenhum problema, nenhum grande cuidado adicional. Entre 28 e 34 semanas, acima de 28, a gente tem que ter alguns cuidados que eu vou mostrar,
tá? Mas isso já foi demonstrado aqui no serviço, a gente tem uma tese de doutorado, que em 2011, que essa fisioterapeuta mostrou que as pacientes em posição prona melhoram até sua circulação. Então, assim, se a grande pressão que a gente tem dos intensivistas é a gente fazer o parto para melhorar o driving respiratório da paciente, a gente pode contrapor assim, vamos virar ela de bruços, vamos pronar, porque isso vai melhorar ela também. Então, quais são as indicações de pronar? A paciente entubada é quando a relação PO2, FiO2 não está de 150, que nem eu falei, e lembrar que elas vão ser pronadas por 16 a 21 horas, tem um cuidadinho daqui a pouco. Aquela paciente que não está pronada, que está na máscara, que está no catéter, vocês podem pedir para elas também ir virando de posição. Qual que é a lógica disso, gente? É uma doença inflamatória, o pulmão enche de líquido. Quando você põe a paciente em decúbito dorsal, o pulmão é um triângulo, né, com a base maior na face dorsal. Então, se você põe ela deitada em decúbito dorsal, você acumula os líquidos na grande maioria de troca do pulmão, que é a face posterior. Então, quando você movimenta a paciente, põe ela em decúbito, você vai mobilizar e recrutar alvéolos para a sua ventilação. Os cuidados que a gente tem que ter com a grávida é lembrar que como ela vai ficar 16 horas pronadas, eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro, eu tenho que garantir toda a posição dela, eu tenho que ver a vitalidade fetal, se está tudo bem, se eu não tenho um risco de deterioração naquelas quase 24 horas que a paciente vai ficar pronada, tá? Se eu tiver dúvidas, então é melhor fazer o parto. Se a paciente tiver condições para isso, porque lembrar que sempre a condição clínica materna é preponderante. Eu vou colher a gaso para calcular PO2, FiO2 antes de pronar, e eu vou me proteger as proeminências ósseas com películas, e no caso da gestante eu ainda vou ter uma proteção especial de mamas e abdômen, tá? Pós-pronação, uma hora depois, eu colho outra gaso para comparar a gaso pré-prona e a gaso pós-prona, né, a relação pré e pós-prona, e se tá bom, eu continuo. Se a prona não resolveu, uma hora depois, ou seja, se a paciente não respondeu a produção prona, eu acabo, encerro esse processo. Se sim, eu continuo. Uma hora antes de eu supinar a paciente, voltar para a posição supina, eu faço a gaso antes da posição supina e vou, ao recuperar a posição supina, eu vou reavaliar a vitalidade, colher outra gaso e comparar aí o que aconteceu. Se necessário, eu vou reindicar essa posição prona. Então, aqui os cuidados que a gente tem que ter. Essa é uma gestante nossa do serviço de 33 semanas, que era no dia da alta dela, ela se ofereceu para fotografar aqui, desculpe a qualidade da foto, que a foto é minha, está no manual, mas essa paciente tem um comemorativo. Essa paciente, 3 semanas antes dessa foto, ela estava realmente em posição prona, entubada na UTI. E ela teve alta gestante de 33 semanas, tá? Então, a gente tem cuidado aqui, ó, proteger o abdômen e a pelve, a mama, tá? E se vocês quiserem, assim, aqui nós temos essa maca aqui no HC, mas a gente preparou no manual, a Karen pode compartilhar as videoaulas do manual e a videoaula da pronação. Esse é o videoaula, que é o link da videoaula, para a gente falar como que prona a paciente crítica. E por último, gente, um assunto que é a pergunta de $1 milhão. Quando que a gente indica o parto? Tá? Porque é sempre o dilema que sofremos, tá? Então, o parto pode ser por indicação materna ou fetal. Então, eu queria dividir para vocês aqui 3 períodos. Antes da viabilidade, eu vou sempre priorizar a mãe, esquece o feto, não adianta ficar fazendo vitalidade. Então, a viabilidade do serviço de vocês é que define a conduta. Após 34 semanas, se você vai entubar a paciente, se ela está deteriorando, talvez... Se você vai indicar intubação, talvez, na maioria dos serviços, até pelo manejo difícil de vitalidade, seja bom a gente já programar a interrupção com a intubação. E a grande dificuldade que a gente tem é entre a viabilidade até 34 semanas, tá? Inicialmente, a gente interrompia muito mais, agora a gente foi aprendendo a lidar, manejar e tentando levar adiante, tá? Porque qual que é o importante, tá? O parto também não melhora tão bem a mãe, tá? Se você quer fazer o parto para melhorar a dinâmica respiratória, prone. Lembrar que qualquer procedimento cirúrgico nesta fase ativa do COVID, já tem trabalho em não gestante que mostra isso, pode piorar a evolução do paciente. Então, paciente, uma cesárea é uma cesárea, é uma agressão cirúrgica, então a paciente pode piorar
do COVID. Então, se a paciente não tem uma indicação, que na grande maioria, entre viabilidade e 34 semanas é fetal, a gente tem que manejar. E quais são as indicações fetais, então, nesse período entre viabilidade e 34 semanas? Bradicardia fetal persistente, que nem eu já mostrei, taquicardia fetal, presença de desacelerações tardias, desacelerações variáveis, os ditos DIP2, né, ou diminuição associada ou não à diminuição de variabilidade. O líquido amniótico, eu já falei para vocês, se líquido amniótico persistentemente, um bolsão menor que 2/2, acho que a maioria dos serviços usa isso, e que a gente não conseguiu corrigir, porque às vezes a gente vê num dia, melhora o balanço hídrico da paciente, no outro dia melhorou. Se não conseguiu corrigir, eu acabo tendo que indicar o parto. Se perfil biofísico fetal menor igual a 6, e alteração de Doppler, as conhecidas que a gente sabe que é diástole zero acima de 34 semanas, ou diástole reversa ou alteração do ducto, quando a gente tem os Dopplers. Mas eu quero salientar para vocês que esse daqui é uma alteração muito pouco frequente no COVID. Então, serviços que não dispõem, não fiquem angustiados. A velha e boa cardiotocografia e perfil biofísico fetal respondem à maioria dos casos no COVID. E quando a gente for indicar pelo feto, eu vou ter que estabilizar a gestante primeiro, gente. A lógica, a mãe tem sempre que ter a prioridade. Então, eu vou corrigir as intercorrências clínicas e obstétricas, identificar e tratar as disfunções orgânicas, avaliar o risco materno-fetal, discutir com a equipe de UTI a viabilidade ou não do parto. Decisão do parto, quando necessário. A maioria das vezes são pacientes que a gente não tem condição de fazer um outro tipo de parto que não seja cesárea, e otimizar as funções orgânicas do feto. Então, o que eu queria dizer, principalmente, é isso, que qualquer procedimento cirúrgico em paciente com Covid na fase ativa da doença piora o desfecho clínico, né, acarretando aumento na morbidade. Então, nessa fase, entre viabilidade e 34 semanas, a gente acaba indicando mais, principalmente por indicação fetal, ou se uma deterioração clínica materna muito importante, que aí é o caso que a gente vai discutir com o intensivista. Então, aqui a gente é o grupo, tá? Que a gente é coordenado pela professora Rosiane e o professor Braga, do Ministério, né? Aí dentro do secretário Rafael Câmara, que é o secretário da Atenção Básica, e esse é o grupo que compõe, eu sou uma das caçulas e eu tenho a honra de participar. Somos de várias universidades e a nossa ideia era que nós já trabalhávamos com morte materna antes, com redução de morte materna, e a nossa ideia é que isso que nós estamos fazendo aqui seja um embrião para depois que o Covid passar, que se Deus quiser ele vai passar, a gente continue fazendo aí esse intercâmbio com os diversos setores do Brasil e ajudando no manejo dos casos difíceis de outras causas de morte materna. Então, aqui são o link para as videoaulas, tá? do manual, e o do berço vibratório eu já tinha dado para vocês. Queria agradecer, muito obrigada. Eu vou interromper aqui para a gente começar a discutir as dúvidas. Parabéns, Fernanda. Aula maravilhosa, viu? Obrigada, gente, obrigada. Eu quis fazer, já que não tinha a doutora Maria do Carmo, um resumo. A gente ganhou amanhã, doutora. Exatamente, concordo, Cristina. Foi mais um aprendizado. Né? E, assim, eu fico feliz porque, apesar, tem algumas colegas aqui do Rio Grande do Norte que estão assistindo essa aula também, não é? Que dá certo um alívio, né, para a gente saber que estamos corretas. O negócio é que as pessoas nos escutem. Mas, olha, a professora Maria do Carmo, ontem eu estava com a doutora Vera Borges, lá da Unesp, numa discussão de manhã, né? E aí surgiu um negócio inverso na de ontem, que foi assim, era uma intensivista que foi chamada para um hospital de Manaus para começar a rever os casos de morte materna, e que ela quis, a equipe de GOs lá é terceirizado, tá? E ela quis conversar para implementar os processos, porque foi um caso tristíssimo, uma moça, coitada, de 20 anos, primigesta, que entrou, ficou 2 dias desaturando e acabou morrendo no serviço primário, que não teve vaga, e morreu ela, o bebê, demoraram para fazer a cesárea perimortem, fizeram uma cesárea pós-mortem, a moça estava com 34 semanas e 2 dias, e aí o feto também não resistiu. Né? Então, a gente aproveitou para discutir o tempo ideal da cesárea perimortem, que é depois de 2 ciclos de massagem, né? Depois de
4 minutos de parada, eu tenho que... A equipe de GOs não está fazendo massagem, ela está pronta com a mesa para fazer a cesárea perimortem do feto viável, né? Que tanto vai dar uma chance de salvar esse feto, quanto também melhorar a dinâmica da reanimação, porque, obviamente, a paciente que está grávida, em posição supina, a gente fazendo reanimação, fazer a cesárea pode ajudar a mãe. Que isso eu não pus nessa aula aqui, mas eu estou só falando para vocês. Então, aí... A moça estava muito brava, porque ela não conseguiu o diálogo com os obstetras. Então, era o inverso do que a senhora contou. A professora Vera me falou uma coisa muito interessante que me fez aprender ontem, né? A gente também aprende em toda discussão. Ela fala assim, em princípio básico de educar adulto. O adulto, para mudar, ele precisa ver uma vantagem, ele precisa ver que ele vai melhorar a vida dele. Então, eu acho que nossa grande missão é sensibilizar os clínicos, os intensivistas, os neonatologistas, os enfermeiros, a equipe multi de quem não está envolvido com isso, que todo mundo vai ganhar se a gente mudar aquela prática, porque senão fica na entropia da pessoa fazendo a mesma coisa errado para sempre, tá? A gente tem que ganhar as pessoas, professora Maria do Carmo. Eu sei que é difícil, só não pense que aqui a gente não tem embates, a gente aqui dentro do serviço escola, a gente tem um embate também, tá? E eu acho que é isso, é um grãozinho por vez que a gente vai mudando e a gente consegue fazer uma mudança maior. Pois é, Fernanda, eu assisti parte daquela discussão pela manhã e realmente eu aprendi, né, com Vera, porque às vezes eu sou muito, como diz aqui no Nordeste, afobada com as coisas que são óbvias, mas eu aprendi ontem com Vera que a gente realmente tem que ter calma, tem que conquistar. E assim, por isso que de cada dia que eu participo da aula com vocês, eu tenho um aprendizado para melhorar. Uma coisa que para mim é muito importante, que para mim tem ficado claro, porque eu vivo uma realidade, obviamente, eu sei disso, que é uma realidade do SUS, que eu não replico isso no Brasil de jeito nenhum, né? Só para vocês terem uma ideia, a morte no Brasil em UTI, a letalidade de UTI está beirando os 40%, que nem eu falei, a mortalidade da gente aqui na segunda onda, nós tivemos já 100 casos internados com 5 óbitos, nós estamos com 5% de óbitos em pacientes críticas, mas por quê? Porque eu tenho uma UTI só de gestante, a minha caixa está lá, o meu foco cirúrgico está lá, a enfermeira do CO sobe, não tem discussão. Quando a gente fala assim, talvez tenha um parto na UTI, em 5 minutos está todo mundo lá, entendeu? Isso foi um custo para a gente conseguir, porque o ano passado a gente tinha as pacientes espalhadas pelas UTIs do HC, que obviamente as UTIs do HC são UTIs com baita recurso, com ECMO, com tudo. Mas o ano passado, quando eu tinha paciente espalhado em UTIs diversas, que o diálogo nem sempre era o mesmo, minha letalidade em UTI de paciente crítica foi de 12%, tá? Esse ano eu tenho uma outra realidade. Obviamente que a minha realidade é outra. Só que o que eu aprendi quando eu falo nos vários serviços? Cada um vai tentar olhar para o seu serviço e organizar da melhor maneira possível, e não adianta organizar só de falar. A instituição... Seja a cidade, no caso do serviço básico, seja a maternidade de referência, no caso do centro terciário, tem que montar protocolo. É a mesma coisa que a gente falava já na hipertensão e na hemorragia. Se você não tiver um protocolo, uma receita de bolo, faz assim, está escrito para todo mundo saber o que tem que fazer, a gente não sabe na hora da agonia, a gente não sabe o que fazer e acaba errando, né? Então, eu acho que esse é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, que cada um tem que enxergar a sua realidade e montar o protocolo factível na sua realidade, melhorar o que dá, tem coisas que não dá, vamos adaptar. Eu não consigo entubar uma paciente de 30 semanas e fazer vitalidade dela 2, 3 vezes por dia. Então tá bom, então faz o parto, tá? Então cada um vai adaptar na sua realidade, mas tem que fazer uma coisa escrita, não pode deixar para agonia, para o desespero, que nem foi o caso de ontem que nós discutimos, né? Pois é, Fernanda, sempre eu digo, olha, o protocolo é bom para 2 coisas. Você está na mão que você deve fazer, e outra coisa, uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, você tem sua defesa. Você tem sua defesa gratuita, que é o prontuário feito baseado em protocolo. Porque a gente tem que lembrar que hoje as pacientes estão bem mais esclarecidas e estão indo fazer denúncia não só no Conselho Regional de Medicina, como também na Justiça Comum. Eu sou conselheira também aqui do Conselho Regional de Medicina, você vê que sou metida em tudo, né, Fernanda?
A senhora é o máximo. A senhora me inspira para eu continuar fazendo isso para sempre, que eu estou fazendo aqui, entendeu? Pois é. Mas eu já consegui algumas coisas aqui no estado. Por exemplo, paciente só vai para a UTI do Hospital Gisele Trigueiro e para a Polícia Militar em gestação menor do que 25 semanas. Paciente com mais de 27, 28 semanas em diante não vai para essas UTIs. Consegui também que fosse aberto leito de UTI no Hospital Santa Catarina, que é o hospital do estado, que é um hospital geral, mas se conseguiu abrir leitos para que a gestante já fique lá, para mais de 26 semanas, e já vai para Santa Catarina. Para a maternidade Escola Januário 5, só tem um leito de UTI, e assim, ainda tem aquela dificuldade que você sabe do intensivista. Teve um óbito materno sábado passado, exatamente por conta dessa intuba, não intuba, interrompe, não interrompe, e terminou mandando a paciente para a UTI e outro hospital, e só a paciente 12 horas depois foi ao óbito. Ainda temos essas dificuldades, mas aos poucos estamos vencendo. Pelo menos já foi amanhã, vai ser o dia da vacinação da gestante. Eu já fiz um vídeo dizendo da importância da vacina, estou aí na televisão. Se tiver algum problema, vocês me ajudam a me defender, viu? Aqui no estado de São Paulo, o governador liberou para não comorbidade também. Eu acho que vai ser efeito em cascata no resto do Brasil, se Deus quiser. Entendeu? Não, eu duvido exatamente que toda gestante deve tomar independente, que só precisa levar o cartão do pré-natal e pronto. Isso, sem relatório. Exatamente. Eu digo, mas se der algum problema com o Ministério Público aqui, vocês me defendam, viu? Me ajudem. Não, vai dar tudo certo. O que eu queria comentar é que tem alguns lugares, a senhora ainda está conseguindo UTI para internar paciente. Eu participei de vários casos que as pacientes ficaram 6 dias. Teve uma que ficou 10 dias esperando, e quando ela foi, ela obtuou antes, no caminho, né? Então, eu acho que talvez... Tem uma coisa tem um caso aqui, só um minuto. Tem um caso aqui que eles estavam comentando, eu acho que, assim, primeiro, o pessoal da unidade básica é extremamente importante de se fazer um diagnóstico mais precoce, dar orientações mais precoces para essas mulheres, e não atrasar tanto a ida delas para o hospital, né? E o hospital, na dependência do local, porque quando a gente faz, que nem teve um dos lugares aí, que foi desesperador, que a paciente tinha que tomar a embarcação, que teve que foi aí no Amazonas, eu não sei quantas horas ela ficou o dia todo para ir numa distância que não tinha nem 200 quilômetros, mas que era estrada de terra e tinha essa embarcação. Então, cada lugar tem o seu diferencial. E aí, às vezes, os parâmetros que nós estamos dando aqui, talvez não sejam os parâmetros adequados para essa região, porque ele precisa de um tempo maior. Então, eu penso que quem está na unidade básica tem que ter esse olhar e talvez encaminhar mais precocemente, na dependência do que está aguardando. É melhor, às vezes, encaminhar mais precoce do que atrasar no encaminhamento, não é? Porque senão acontece o que eu vi, que quando chega, não dá tempo de fazer nada por essa paciente. Cris, eu diria até mais, tá? Eu fico pensando nas pequenas cidades do Brasil, né? Que assim, a paciente teve sintoma gripal, está entre o 3º e o 7º dia. Essa paciente testou, foi no posto, agora a gente está conseguindo acesso a mais testes, a paciente testou. A paciente testou, você tem que ter o acompanhamento dessa paciente, gente, Sim. porque ela vai piorar entre o 7º e o 10º. O que a gente tem visto é que a paciente procura por dispneia o centro já, às vezes, do primário. Então, se a paciente foi acompanhada, eu acho que o papel da UBS, da extensão básica, é fundamental no COVID, muito mais do que nas outras patologias que morrem mulheres, porque a UBS, ela tem que pegar essa paciente, rastrear, ela tem que pôr num radar. A gente sabe, por exemplo, gente, a gente tem discutido isso na Fiocruz com os gestores locais, a gente sabe, por exemplo, que tem alguns funcionários nas UBS por comorbidades que estavam afastados, alguns. Bota esse pessoal para fazer ligação, fazer pergunta, como você está... Eles estão fazendo isso, Fernanda. Muitas pessoas, elas estão ligando, o que a gente tem orientado é fazer a ligação. O ideal seria se todo dia pudesse ligar e perguntar, está tudo bem?
E a gente tem orientado para a pessoa prestar atenção conforme a paciente fala, porque ela pode achar que está tudo bem, mas se ela começa a ficar lentificada e tendo dificuldade para conversar com a gente no telefone, e isso a gente consegue perceber, ela já tem que voltar para o serviço para ter outra informação. Então, só a pessoa que está conversando, ela já pode perceber se essa paciente já está tendo alguma dificuldade, porque, às vezes, a paciente ela está quieta e ela não percebeu ainda a dificuldade que ela está tendo de falta de ar. E a conversa, uma conversa por telefone, já pode ajudar. E tem alguns serviços que já estão fazendo isso, de monitorar, então, diariamente, ou então, um dia sim, um dia não, né? E aquela paciente, né, Cris, tem aquela paciente que está assim, mais ou menos, está no 7º dia, você vê que ela está com cansaço, essa paciente, se você entra com heparina no 7º dia e com corticóide, já foi provado que você diminui a fase inflamatória da crise citoquínica. Então, eu acho que esse é nós temos, na minha modesta opinião, gente, eu tenho conversado para todo lado, né, Cris? Eu acho que é a opinião de todos nós no grupo, nós temos 2 grandes grupos de problema. A gente tem o grupo de problema dessa vigilância na UBS, e quando chega a dificuldade dessa pessoa da UBS, né, de organizar o serviço do encaminhamento para o alto risco, e lá no alto risco a gente tem a dificuldade de conversa e interação entre as equipes críticas da obstetrícia de alto risco e a UTI. Eu quero dizer que, não sei se vocês sabem, nós estamos aqui no HC, começando com um projeto do INCOR, que a obstetrícia entrou convidada. A gente tem um projeto de tele-UTI, tá? Então, a gente está fazendo já Rondônia, o Hospital Geral de Rondônia, a gente entra todo dia, meio-dia, tem alguém aqui de nós entrando para discutir os casos internados de grávida lá. Aqui no estado de São Paulo, a gente entra todo dia, 1h com Guaianazes, tá? E o projeto vai ampliar para mais 4 hospitais no Brasil, e o professor Braga esteve aqui, viu o projeto, está querendo levar para ter uma maternidade assim de cada estado. Nós vamos precisar de gente para trabalhar, né, Cris? Porque nós não estamos dando conta. Mas, assim, um de nós, de cada estado, numa maternidade. Mas a partir do momento em que você orienta uma determinada UTI, isso se multiplica. Porque as pessoas desse local, a gente está vendo isso, a ser multiplicadores. Acho que o importante disso tudo, e a gente, quando está numa situação dessas, a gente tem que pensar nos ganhos. Por isso, viu, doutora Maria, a gente tem que pensar em ganho. O ganho é da gente ter se aproximado dessa nova equipe, da equipe de intensivista, que, na verdade, quem trabalha com obstetrícia, no básico, não tinha acesso a essa população. Nós, em hospitais terciários, a gente tem um contato maior, porque a gente sempre acabava tendo pacientes hipertensas graves, HELP síndrome, pacientes diabéticas graves, mas agora com a pandemia, todo mundo vai ter que ter acesso, porque aumentou muito o número dessas mulheres, e elas precisam de ajuda, né? E nós estamos preocupados. Acho que é isso que a gente precisa divulgar, porque quando as pessoas estão falando, mesmo em relação à vacina, precisa explicar para essas pacientes que o risco da doença é muito sério e grave e que está matando muita gente. É isso que a população, às vezes, não entende. Então, a vacina é uma proteção para essa gestante. É exatamente o que eu digo no meu vídeo, não é? Outra coisa também, Cristina, eu já treinei, já fiz 2 equipes de atenção básica de 2 cidades aqui de Parnamirim, que é a cidade aqui da região metropolitana de Natal, e Ceará-Mirim. Eu dei muita importância aos agentes de saúde, porque aqui os agentes de saúde são pessoas que entram na casa realmente. A população acredita no agente de saúde, às vezes acredita mais no agente de saúde do que o próprio médico. Então, eu dei muita importância para o agente de saúde fazer aquele questionáriozinho, né, para qualquer queixa encaminhar paciente com aquele questionário. Teve gripe, está gripado, está com coriza. Eu já passei esse questionário para os agentes de saúde desses 2 municípios, ele vai ir nas casas da gestante, que ele sabe todas as gestantes que tem. Então, ele vai sensibilizá-las para tomar vacina. Exatamente. E tomar vacina e também procurar o serviço de atendimento o mais rápido possível. Devagar, vamos conseguindo, né? Lentamente. Eu já disse que daqui a 4 anos, eu estou completando 80 anos, e o presente que eu quero é a redução da morte materna no Rio Grande do Norte. Nossa, parabéns para a senhora, hein?
nesse momento, então, assim, tão lúcida e tão importante, né? Atuando, trabalhando. Eu acho que é isso que dá essa vitalidade aí para a senhora. Parabéns, viu? Doutora Maria do Carmo, só de encontrar com você praticamente toda semana nas lives, eu já fico feliz por esse trabalho, sabe? Eu acho que esse é um embrião, gente, que a gente tem que agarrar, dar as mãos e a gente continuar essa comunicação, né? Porque tem um monte de coisa para a gente fazer, né? Então, assim, é como a Vera falou ontem, quando você tem uma gestante mal assistida que morre, a pessoa não saiu de casa para falar, eu vou mal assistir uma gestante e ela vai morrer. Todo mundo vai para trabalhar com gestante e bebê e salvar a mãe e bebê. Ninguém saiu de casa com essa intenção. Só que às vezes a gente está nas situações, o caso de ontem mesmo, a pessoa estava com 5 pacientes a mais numa sala de observação com Covid, sem saber quem ele olhava primeiro. Né? Então, eu acho que é batalhar nesse sentido, que eu acho que a gente tem coisas para fazer que a gente pode melhorar, né, Cris? Sim. Muito bem. Acho que com Temos mais perguntas, gente? Não. Tá. Não. O Elias pergunta da vacina, ninguém com Astra, né? Eu acho que só deixar claro que, por enquanto, a AstraZeneca e muito provavelmente a Janssen, que vai chegar nas próximas semanas no Brasil, não serão usadas em gestantes porque tem a mesma plataforma que é adenovírus de macaco atenuado, então esse a gente pediu para não ser usado, né? Mas vai conseguir com Coronavac e com Pfizer, né? Tá, ok. Acho que só, né? Temos mais perguntas? Não. Se alguém quiser abrir o microfone agora por último, nós vamos encerrar. Hoje à tarde é o Rio Grande do Norte, viu? Que vai apresentar um caso clínico. Muito bem. Sou eu também. Eu e a Sigrid. Teve algumas coisas, Fernanda, que eu pedi para corrigir, né? Eu não sei que ela... Tô eu e a Sigrid. Hoje, essa semana eu tô 3 vezes no Ministério, eu não sei por que acabou calhando, mas eu tô todo dia. Muito bem. Então, vamos finalizar? Né? Agradecer. Sim, muito obrigada, gente. Muito bom. Agradecer a presença de todos. Agradecer a presença da doutora Maria do Carmo. E uma boa sexta-feira. Para a Fernanda ainda não, porque ela ainda vai trabalhar da tarde. E eu estou no plantão. Eu tenho um congresso agora 1h. Tá? Tá ótimo. Tchau, gente. Gente, foi um prazer. Obrigada, Cris. Obrigada, doutora Maria do Carmo. Obrigada a todos pela atenção e foi um prazer estar com vocês, viu? Até daqui a pouco, doutora Maria. Tchau, tchau. Tchau.